Então, gente, vou contar para vocês sobre o Césio 137, considerado um dos maiores acidentes radiológicos do mundo. O que aconteceu? Em 13 de setembro de 1987, em Goiânia, Goiás, dois catadores de ferro velho resolveram invadir um hospital abandonado, a fim de procurar alguma coisa que pudesse ser de valor dentro desse hospital. Acabaram encontrando um aparelho de radioterapia e pegaram esse aparelho e levaram para casa. O que foi prejudicial, o vilão disso tudo, é o que estava dentro dessa caixa, que é o cloreto de césio. Estimava-se ser uma quantidade pouca, considerado 0,093 quilos. Parece até pouco, mas foi o suficiente para fazer um estrago muito grande. O que aconteceu? Esses dois catadores levaram para casa, como eles estavam precisando de dinheiro, venderam para o Devair Ferreira. O Devair Ferreira pediu para dois dos seus funcionários abrirem aquele aparelho, né? E todo mundo ficou muito apaixonado, os funcionários, Devair, gostou muito do que viu, porque emitia uma luz muito bonita, uma luz azul, principalmente de noite, uma luz muito brilhosa, iluminava muito. Então o Devair gostou muito daquilo, levou aquilo para casa, né? E aquilo virou uma atração. Os parentes queriam ver, os vizinhos queriam ver, toda a cidade queria ver aquilo. Inclusive seu irmão pegou um pouco para levar para sua filha. O seu outro irmão pegava um pouco, passava na mão. E durante esse período eles começaram a observar que muitas pessoas estavam ficando doentes. Essas pessoas ficaram doentes, tinha vômito, diarreia, até que a esposa do Devair pegou esse equipamento para levar até a vigilância sanitária. Já que estava tanta gente ficando doente, tanta pessoa passando mal, ela falou, gente, depois que esse equipamento surgiu aqui, que começou isso tudo, essa confusão. Então pegou e levou para a vigilância sanitária. Maria Gabriela, então, explicou o que estava acontecendo para os funcionários da vigilância sanitária e eles ficaram confusos, porque era uma situação nova para eles também, eles não sabiam do que se tratava. Aquela peça acabou ficando exposta em uma cadeira no meio do pátio, onde os funcionários passavam frequentemente, tomavam café, aproveitavam seu horário de descanso. E isso acabou contaminando todos eles. Sem contar que Maria levou essa peça de ônibus, então contaminou também os passageiros dos ônibus, gente que não tinha absolutamente nada a ver com a história. Depois de alguns estudos, eles chegaram à conclusão de que aquilo se tratava de uma peça de um aparelho de radioterapia e resolveram ligar para o medidor de radioatividade. Eles foram até lá para poder medir o nível de radioatividade presente na peça e também na casa de Devair, e viram que os níveis de radiação estavam altíssimos. Então, no dia 29 de setembro, foi decretada situação de emergência na cidade de Goiânia. Foi convocado exército, bombeiros, policiais, tudo para fazer uma verdadeira operação de guerra mesmo, para descontaminar a cidade. Mas até esses funcionários não sabiam do que se tratava. Quando eles foram convocados, chegaram as informações para eles de que havia tido vazamento de gás. Então eles não estavam preparados para a real situação. O governo não quis contar, quando chegou a informação de que era um estado crítico de radiação, eles quiseram abafar o caso, quiseram esconder. Todos que moravam naquela região foram levados para o estádio Pedro Ludovico, onde passaram por uma triagem e foi feita uma espécie de uma divisão entre os que estavam passando mal, os que estavam doentes e os que não estavam, que estavam se sentindo bem. Entre os que estavam doentes, foi dividido entre os casos mais graves e pessoas com sintomas mais leves. O césio faz com que algumas funções do corpo parem de funcionar. Então, por isso que tem algumas pessoas que reagem mais e com algumas pessoas reagem menos. Vale lembrar também que é de acordo com o contato que a pessoa teve, se foi só na mão ou se ela passou em algum alimento e ingeriu, e entre outras coisas. Depois dessa fiscalização, foram confiscados móveis, objetos, roupas de todas as pessoas e até mesmo animais de estimação foram sacrificados. No total, foram confiscadas 13.500 toneladas de lixo radioativo, que estão em um depósito subterrâneo em Abadia de Goiás, a cerca de 20 quilômetros do centro de Goiânia. E pode levar até 300
anos para que todos esses lixos não tenha mais nenhum risco, tanto para as pessoas quanto para o meio ambiente. Nesses 11 dias iniciais, 129 pessoas sofreram sintomas e 49 dessas pessoas tiveram que ser internadas. Dessas 49, 21 estavam em estado de emergência e 4 delas morreram dias depois. Uma delas foi Leide das Neves Ferreira, filha de Ivo, irmão de Devair. A esposa de Devair, Maria Gabriela, que foi a pessoa que percebeu, né, que essa peça que estava causando sintoma nas pessoas também morreu. E as outras 2 pessoas que morreu foram os funcionários de Devair, que abriram a peça para ele. Essas 4 pessoas foram as que mais teve contato com o césio. Devair também teve muito contato com a peça. Ele foi internado, recebeu alta e morreu apenas 7 anos depois do acidente. Ele teve um caso de depressão e acabou morrendo pelo alcoolismo. O irmão de Devair, o que passou o pó na mão, teve o dedo amputado e algumas sequelas. Depois de algumas pesquisas feitas, cerca de 104 pessoas morreram meses ou até mesmo anos depois, e ao total 1.600 pessoas foram contaminadas. As pessoas que moravam naquela região e desenvolveram algum tipo de câncer futuramente, tem uma grande possibilidade de ter sido por causa dessa contaminação. Vários objetos, a casa de Devair, o ferro velho, hoje não existe mais. E o hospital onde foi retirada essa peça, hoje é um centro de convenções de Goiânia. O estádio onde foi feita a triagem e a seleção das pessoas foi completamente reformado. Muitas pessoas foram contaminadas e algumas morreram e outras não morreram, mas sofreram sequelas para o resto da vida. Algumas não morreram diretamente por causa do césio, como o próprio Devair, com o alcoolismo. E apesar de 2 rapazes entrarem em um hospital abandonado, invadir uma propriedade privada e pegar algo que não era deles, não foram eles os verdadeiros vilões da história. Cerca de 5 anos depois do acidente, em 1992, 4 pessoas que eram responsáveis pelo hospital abandonado foram condenadas por homicídio culposo. Eles pegaram 3 anos de prisão em regime semiaberto. Depois disso, foram feitos filmes, livros que relatam o que aconteceu nesse acidente, né? O irmão de Devair e a esposa dele dão palestras, fazem seminários para contar, para que o dia 13 de setembro de 87 seja conhecido por todas as gerações.